Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para refletirmos os salmos, rezar com eles. Peçamos sobre nós, neste momento, a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Hoje nós vamos meditar o Salmo 29, e assim reza o Salmo. Filhos de Deus, aclamem o Senhor, aclamem a glória e o poder do Senhor. Aclamem a glória do nome do Senhor. Adorem o Senhor no seu átrio sagrado. A voz do Senhor sobre as águas, o Senhor da glória troveja, Senhor sobre as águas torrenciais. A voz do Senhor com poder, a voz do Senhor no esplendor, a voz do Senhor despedaça os cedros. Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz o Líbano pular como bezerro, e o Saíron como cria de búfalo. A voz do Senhor lança chipas de ferro. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e descasca as florestas. E no seu templo um só grito: glória. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. O Senhor assentou-se, é rei para sempre. O Senhor fortifica o seu povo, o Senhor abençoe seu povo com a paz. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui um hino de louvor, um salmo que é o estilo de hino de louvor. O povo que é convidado a aclamar o Senhor, porque manifestou a sua glória, seja numa tempestade, seja acalmando a tempestade. Mas o povo é chamado a aclamar o Senhor, porque o Senhor se manifestou. Nesse salmo nós podemos perceber que é na manifestação de uma tempestade. Assim era muitas vezes no Antigo Testamento a manifestação de Deus. Numa nuvem, num trovão, nas águas agitadas, na tempestade. Muitas vezes Deus se revelava desse modo. Por isso fazia o povo tremer. E o povo também aclamava o Senhor pela sua manifestação. Outra hora que era calmaria. Então, como está organizado esse nosso salmo? Esse hino de louvor? Tem uma introdução, um núcleo e uma conclusão. Na introdução, que é do versículo 1º e 2º, nós temos ali o povo, que são os filhos de Deus. Eles são convidados, então, como eu disse, a aclamar o Senhor, a adorá-lo na entrada do templo. A entrada do templo ali é configurada no átrio sagrado. Então, é chamado a louvar, a glorificar no sua glória, no seu poder, no seu nome, na sua manifestação. Então, está aí a primeira parte do salmo. É esse convite para que o povo aclame o Senhor, seu nome e as suas manifestações. O núcleo central ali, vai do versículo 3º ao 9º, apresenta um motivo pelo qual o povo deve aclamar e adorar o Senhor. Primeiro, por causa da voz do Senhor, o nome do Senhor, o som da sua voz, na manifestação da tempestade, é sinal então de aclamar, de adorar, porque o Senhor se faz presente e se manifesta a cada um de nós. E nós podemos perceber ali que 7 vezes nós temos essa expressão no núcleo do salmo, a voz do Senhor. Isso quer dizer de totalidade, da completude ali, da manifestação total do Senhor. Além disso, às vezes, a voz do Senhor se manifesta na trovoada, como eu tinha lembrado, E a tempestade justamente fala da glória e do poder do Criador, de tudo aquilo que o Senhor é maior. Então, queridos irmãos e irmãs,
Eu quero só trazer para vocês aqui a explicação um pouquinho desse movimento, dessa manifestação do Senhor, como se dava. Então é assim, ó. O Salmo ele segue a trajetória das tempestades naquela região. Na Palestina, elas normalmente começam no mar Mediterrâneo, avançando para o continente, ou seja, levantando-se das águas e se precipitando sobre os territórios, percorrendo o caminho do oeste para o leste. A tempestade é acompanhada de raios, quer dizer, o esplendor que se manifesta nas chipas de fogo, está ali no versículo 7. Avançando para o continente, percorrendo toda a serra, do norte a sul. O Salmo fala do Líbano, é a montanha do extremo norte, onde crescem os famosos cedros, e do deserto de Cádiz, que é o extremo sul. De norte a sul, o território é coberto pela tempestade, reflexo da glória do Senhor. Os elementos mais fortes da natureza, como os gigantescos cedros do Líbano, Sairon é o outro nome de Líbano, torna-se diante desse fenômeno e cria chucras, assustados pelos raios e trovões. O deserto, então, queridos irmãos, que sempre assustou o povo, assusta-se e treme diante dessa amostra grátis. Então veja que o deserto, que era lugar de assustar, passa a se assustar com essa amostra grátis da tempestade de raios e trovões da glória do Senhor. Com seus raios, o Senhor retorce os carvalhos e descasca as florestas. Isso nos mostra o poder de Deus, a glória de Deus. Por isso o povo, no final, na conclusão, vai brandar com toda a sua força, glória ao Senhor. A manifestação. É aí que vai mais fazer com que se manifeste a glória do Senhor, porque vai ser maior do que toda tempestade, do que todo raio, do que todo trovão. Então, no centro desse salmo está justamente isso. O templo de Jerusalém, que brandam o grito de glória do povo. A aclamação mais forte, então, que todos esses elementos da natureza. E, por fim, nós temos a conclusão, que mostra o Senhor rei para sempre, sentado sobre o trono. O seu trono aqui é o dilúvio, porque o dilúvio ele pode recordar para a gente a tempestade, as tempestades, as águas perigosas, Então mostra aí, mas não só, aquele que domina o mal e as forças da natureza. Por isso o Senhor é rei. Ele domina tudo, tem tudo nas suas mãos. E abençoa com tudo isso o seu povo com a paz, que é a plenitude dos bens e da garantia da vida. Como surgiu então esse salmo diante desta organização que está o salmo? Nós podemos perceber que o Salmo 29, ele está entre os mais antigos salmos, E os estudiosos, unanimidade, vão garantir que é uma espécie de cópia de um canto cananeu ao Deus da tempestade. Seria, na sua origem, um canto pagão ao Deus da natureza, Mas o povo de Deus, teria então transformado este canto que outrora era pagão ao Deus da tempestade, da natureza, transformado ele num hino ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Senhor da natureza, Senhor dos fenômenos, da tempestade, dos raios, dos trovões. E é também, ao mesmo tempo, doador da paz para o seu povo. Por que o povo teria tomado esse salmo, transformado? Para responder a questão, é preciso, então, nos perguntar: qual é o Deus verdadeiro? O nosso ou o Deus pagão? A resposta dessa pergunta vai estar porque o povo transformou, então, este hino pagão num hino ao Deus verdadeiro, ao Senhor. Na verdade, tem ali um conflito religioso teológico, que se adaptou, então, esse hino ao hino cananeu. O hino cananeu ao hino ao Senhor. Então, o Deus verdadeiro é o Deus invisível, mas que está sempre presente com o seu povo, se manifesta para o seu povo. Por isso,
ele se transforma então esse hino no hino de louvor ao Deus verdadeiro. Nós temos aí então, queridos irmãos, o rosto de Deus, um Deus que abençoa, um Deus que é próximo, um Deus que é aliado, um Deus que traz paz, né? Mesmo diante de toda essa manifestação esplendorosa na tempestade, no trovão, né? Muitas vezes pode trazer medo para o nosso coração, né? Lá nos antigos, mas Deus é aquele que traz paz. E porque Ele traz paz, porque é um rei verdadeiro, um Deus verdadeiro, tem o poder nas mãos, é por isso que o povo grita com toda a força, glória ao Senhor, né? Então o povo reconhece aí, é o Senhor da natureza, o Senhor Todo-Poderoso, né? Proclama a sua glória, ao passo que a natureza simplesmente se assusta e treme. E o povo se alegra, se gloria no Senhor da tempestade. Mais forte ainda do que tudo isso, do que os fenômenos da natureza, é o Senhor que traz a paz, a serenidade para o seu povo. E tudo isso se aproxima de Jesus Cristo, né? Da prática de Jesus. Jesus se revela Senhor, né? Dominador dos elementos da natureza. Ele não faz isso? Não acalmou o mar bravio, o vento impetuoso? Então ele faz isso, né? Ele dá glória a Deus por tudo isso, né? Ele revela a plenitude do Pai. Então é o Senhor Todo-Poderoso, é o Rei do universo, né? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Então, queridos irmãos e irmãs, é isso que nós queremos hoje aprender do Salmo e rezar. Nós temos um Deus que é poderoso, pode tudo por cada um de nós. E principalmente Ele pode nos dar a paz, a serenidade, a tranquilidade. Basta recorrermos a Ele, basta também se fazer aliado dEle. Ele é aliado nosso, nós precisamos também ser aliados dEle, né? Então que o Senhor nos proteja, nos abençoe, guie nosso caminho e nos faça sempre pessoas que caminhem junto com Ele nas dificuldades da vida para podermos sair com Ele vitoriosos e com paz no coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço a todos.